Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje a mente brilhante que nos abrilhanta com a presença é a professora Maria José Neves, que possui graduação em Ciências Biológicas na modalidade médica pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado também na mesma área, e um pós-doutorado na Katholieke Universiteit Leuven, que é na Bélgica. Bélgica. Então, professora Maria José, por favor, apresente-se para a gente. Bom, boa noite, meninos. Bom, você já leu o meu currículo por aí. Esse é o resumo das coisas. Mas é isso. Eu tive 2 vezes na Bélgica, né? Eu fiz um doutorado sanduíche, aí sim, na Katholieke Universiteit, né? Na francesa. E depois eu fiz um pós-doutorado em Leuven, na parte flamenga da universidade, em outra parte. Aí é Katholieke. Olha a diferença. É diferente. A professora Maria José, ela é pesquisadora titular na Comissão Nacional de Energia Nuclear do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Ela tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em bioquímica dos micro-organismos. Então, professora, me explica para todos nós qual que foi a sua inspiração de seguir essa carreira. Vários anos estudando, por que de estudar? Bom, pois eu acho que isso é uma necessidade que cada um tem, né? Eu tinha essa daí, eu tenho até hoje. Então, até hoje eu estudo todos os dias. Eu gosto disso, né? Cada um tem seus gostos, eu gosto muito de estudar coisas que me interessam, e a parte do metabolismo sempre me interessou. Então, foi isso. E eu passei por laboratórios muito interessantes, né? Lá, eu vim de Ribeirão Preto, né? Foi onde eu fiz a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. E como universidade é muito interessante, né? A pós-graduação de lá é imensa, se você juntar as áreas clínicas e as áreas básicas, são mais de 400 alunos de pós-graduação. Então, assim, é um lugar bem vivo e bom, bem interessante para você estudar e trabalhar e desenvolver. Esse processo Sim. de procurar uma graduação, nós sabemos que você veio de uma cidade pequena, como que é essa experiência de você não ter o acesso à informação, mas procurar ele? Né? O que te fez perseguir isso? Eu acho que, em primeiro lugar, era a vontade de sair daquele lugar, né? E a minha única porta de saída daquele lugar era estudando. E o mundo era muito diferente, né, gente? Eu acho que vocês não conseguem ter a dimensão Mensurar, né? do que é viver na época anterior à internet, né? Em que, assim, você não tinha absolutamente nada. Né? Nem telecomunicação, né? Nada. Jornal impresso chegava 2 dias, 3 dias depois, né? Nossa. Aquela coisa assim. Televisão só lá para os 73, por aí, que começou a aparecer, e ela tinha período, né? Antes era de 6 às 10, depois de 6 à meia-noite, depois de 10 da manhã à meia-noite, entendeu? Não era assim todo dia. E teve alguma inspiração nesse tempo? O que te inspirou mesmo nesse tempo que você, aquela direção ali, é para lá que eu vou? Eu sempre gostei muito da área biológica e da área de humanas. Sempre foi minha grande dúvida se eu ficaria na área de humanas, na parte de história, que é uma coisa que eu gosto muito, ou nessa parte biológica. E depois me decidi pela área biológica, que era muito mais fácil para mim na época, né?
essa área de humanas era muito abstrata para mim. Eu não tinha nada de concreto, nunca tinha visto nada, muito difícil de seguir. E a área de biológica já é uma coisa que você tem mais próximo, né? Você conhece um farmacêutico, você conhece um dentista, você conhece um médico, são sempre áreas que têm alguma proximidade com o seu dia a dia. Perfeito. Bacana. E o seu interesse por trabalhar com radiações ionizantes, como que ele veio de que parte? Bom, ele veio só da parte depois de que eu vi trabalhar no CDTN, né? O meu interesse sempre foi essa parte metabólica e foi estudar o estresse. Aquela história de que o estresse, para a biologia, é o que sai da normalidade, né? Então, eu trabalhava com o estresse térmico, né? Aumentava a temperatura para ver o que acontecia na célula, né? E quando eu vi para o CDTN, achei que era adequado para o meio que eu estava vindo trabalhar, que eu passasse para um outro tipo de estresse usando a radiação. Nesse caso, um estresse oxidativo, que causa a oxidação de todos os componentes que você pode ter. Então, assim, eu não saí muito daquilo em que eu fui formada, que é a parte metabólica e de estresse. Eu só adaptei a realidade do meu trabalho. Então, não fazia muito sentido continuar com estresse térmico, ou fazer estresse hidráulico, ou qualquer outra coisa assim, no CDTN, o estresse salino. Foi mais óbvio ficar no estresse oxidativo. Perfeito. Bacana. Agora, no direcionamento dos seus estudos atuais, vocês estudam a interação da radiação com meios biológicos para fins de somente ver o que acontece, ou vocês têm uma visão assim, vou tratar um câncer, vou entregar uma droga para dentro da célula? Não. A visão minha, dos meus grupos, o pessoal que trabalha comigo, a gente procura trabalhar com radioprotetores e radiosensibilizadores. Todo mundo sabe que você não tem muito o que fazer quando você está em frente a uma radiação. É tempo, distância e blindagem, né? Então, Tripé, né? o mínimo de tempo possível, a distância maior possível, a blindagem mais adequada possível. É só isso. Então, uma das coisas que você pode, que eu acho que é importante você estudar, é essa parte de radioprotetores e radiosensibilizadores. Então, para isso, nós não temos nada no nosso organismo que detecte a radiação, né? Não é os sentidos que nós temos, que não são só os 5, né? Mas, enfim, além dos 5, nós temos sentido de vibração, de rotação, etc. Nós temos trocentos outros sentidos, mas a gente não tem nenhum sentido que perceba a radiação. Então, você só percebe quando a coisa dançou mesmo, né? Eu acho que é muito importante você estudar os radiosensibilizadores e os radioprotetores, que é o nosso estudo que a gente tem que abordar de alguma forma. Então, nós abordamos metabolicamente, ou vendo o estresse oxidativo que eles causam. Mas nosso objetivo é procurar ou radioprotetores, em que você pode, a ideia é que você dê para a célula ou para um paciente de forma a se proteger de uma radiação, então, que seja células normais, né? Ou que ele seja um radiosensibilizador, seja mais captado pelas células cancerígenas, que sensibilize mais essa célula. Agora, essas coisas são todas laboratórios, isso está há anos-luz de virar um produto, e amanhã no hospital e pegar um desses. Né? Tem uma área que está bastante em alta hoje, são como nós acabamos de passar e estamos passando pela pandemia do Covid-19, várias pessoas utilizam de estudos para fazer algumas afirmações de alguns remédios que fazem milagre, né, que ajudam a proteger, baseados em leituras superficiais de artigos científicos.
A maioria delas falam de drogas que têm uma boa resposta para testes, para ensaios que foram feitos in vitro. E já em vivo, a história é um pouco diferente. Você conseguiria falar um pouquinho pra gente qual que são essa diferença nesses ensaios, o que acontece, qual que se é um pulo muito grande do in vitro para o in vivo, como que é que isso funciona? Sim, sim, são distâncias homéricas, né? Não diria nem quilométricas, né? Aquilo que você faz num tubo de ensaio é completamente diferente, ou mesmo que você faça num animal, num ratinho, tá anos-luz daquilo que você pode fazer no homem, na pessoa, né? Então, assim, o Brasil teve essa experiência horrível que foi aquela fosfolina, não é? Né? Teve uma época aí que era... aquilo não deu em nada, nós temos resultado melhor que aquilo in vitro. Então, in vitro é uma coisa que funciona, né? In vitro é quando você está trabalhando ali com as suas células dentro do vidrinho, ou com o seu coisa. Agora, passar disso daí para que vire um tratamento é uma coisa bem complicada. Exige muito de dinheiro, exige muito de investimento, não é assim ao acaso, né? E você não pode sair experimentando as coisas em pessoas. Você tem que ter uma segurança muito grande para passar isso para frente. O mundo tem experiências muito trágicas, né? A história da talidomida funcionava, que era uma maravilha, né? A talidomida foi a do carbono quiral, né? Remédio para enjoo para grávida, né? Que acabava terminando angiogênio nas terminações lá, e parece que era só uma mudança... Na chama aquela geometria, coisa? carbono quiral. Carbono quiral, exatamente, né? Só uma coisa simples assim, que funcionava muito bem, mas ao vivo e a cores deu no que deu, né? Tem Então, outra essas coisas, elas são complicadas. Tem outra coisa também, né? É muito difícil, né? Quando você está na célula, por exemplo, você desenvolve um tratamento que vai matar uma célula cancerígena, beleza. Mas quando você administrar, por exemplo, vou fazer uma pílula para isso, uma nanopartícula que vai resolver esse problema, um dos grandes problemas é como é que esse remédio ele vai chegar no sítio que está infectado. Porque a distribuição biológica dele é completamente diferente. Como é que isso funciona? Exatamente. De qualquer que seja a via de acesso, né? Se você injeta na corrente sanguínea, se você toma, enfim, tudo isso ele vai circular por lá, né? Em todas as células, e ele vai ter que encontrar a única que ele deve, né? Então... É probabilidade, né? Probabilidade. A questão é, todas as medicações, ela têm efeitos colaterais, né? Todas elas, sem exceção. O que a indústria faz é que tenha mais benefícios do que riscos, né? É isso. Análise risco-benefício, sim. É isso. Mas a gente sabe, né? É comum. Antibiótico é uma maravilha para infecções, mas você toma, acaba tendo uma diarreia violenta, que você acaba com a sua flora intestinal. Enfim, mas o risco ali, né, compensa. Você pelo menos acabou com a infecção. A análise de risco, pelo menos, é bem feita, né? Então, na hora de experimentar um medicamento ou quando aparecer uma nova doença, é bastante interessante observar qual o ônus que aquilo pode causar antes de tomar qualquer decisão, né? Exatamente. Curas para câncer in vitro também tem bastante, né? Muito. Cura para câncer in vitro funciona que o laboratório, nós temos 500 coisas que matam, tá? Hoje, cura para isso não ser uma coisa interessante dizer. E um in vivo, né? Essas técnicas todas in vivo, como é que funciona? Funciona ou não? Algumas funcionam, outras não, né? Então, assim, in vitro, os estudos eles passam por in vitro, né? Ali no tubinho, células isoladas, etc, etc, que é o modelo que eu trabalho, mas podia ser célula cancerígena, é a mesma coisa, né? Você tem a população daquelas células cancerígenas, só elas vão responder,
né? Isso não serve. Depois você passa para modelo animal, né? Aí tem aqueles modelos animais, e depois você começa a passar para o humano, em grupos controlados, né? Primeiro você faz as fase 1, fase 2, fase 3, aquela coisa. Imagino que a vacina, pelo que eu andei lendo por aí, para o Covid, eles vão eliminar algumas fases, dado a situação, né? Sim. Mas numa situação normal é por aí. Mais uma vez é a análise de risco, né? Que é bastante complexa, né? Isso, você tem que fazer, e tem que ser visto mesmo, você tem que ver qual que comparar com aquele remédio que funciona, com aquela medicação que funciona, se aquela sua nova funcionará melhor, com menos efeitos colaterais, uma série de coisas assim. E nós estamos atrás, né, ali na bancada, num tubinho de ensaio, quilômetros luz. E eu tive o grande prazer de ser seu aluno na disciplina de Fundamentos de Radiobiologia no mestrado do CDTN, e uma das coisas que eu acho muito interessante é como que a radiação interage com o corpo humano, né, ou com células vivas. Você conseguiria mostrar pra gente o que é que acontece? Como que a radiação, ela danifica nossas células, ou se danifica, né? Ou não, né? Olha, isso depende sempre de quantidade, né, de exposição. Dose. Então, assim, dose. Radiação ionizante, a palavra diz, ela ioniza. Ou seja, ela tira elétrons dos átomos, né, quebrando ligações químicas. ligações. Então, ela tem que tirar daquilo lá. Então, o que ela vai fazer? Depende de onde ela vai agir. Nossas células, a maior parte das células é composta de água. Então, probabilisticamente falando, é mais fácil que ela interaja com a molécula de água, simplesmente porque é a mais abundante. Mas ela também pode interagir com 500 outras coisas. Não, 500 é exagero. Mas ela pode interagir com outras coisas, com aquilo que a gente tem dentro da célula. Então, uma célula é composta de lipídios, todas as nossas membranas são lipídicas, membranas que eu digo é que separam uma da outra, e no interior também, né, o que separa o núcleo, os retículos endoplasmáticos, os Golgi, tudo isso daí, a mitocôndria, tudo isso é separado, isolado por membranas, ou seja, por lipídios. Então, a radiação ionizante pode ionizar esses lipídios, e aí vai depender de qual seja, para ver a reação. As proteínas, vai depender de que proteína, normalmente nos resíduos laterais dos aminoácidos que compõem as proteínas, e por fim o DNA e RNA, e que acaba dando muito problema, né? É difícil dizer qual que causa muito problema, porque se você arrebentar uma célula, ou seja, estourar a membrana dela, a célula vai morrer. Isso você alterou demais os lipídios. Mas se você também quebrar muito o DNA, ionizar muito o DNA, você pode trazer muitas mutações que podem levar à morte. Mutações que podem levar, por exemplo, a pessoa soltar raios pelo olho, né? Ou ganhar hipervelocidade, né? Como é que são essas mutações aí? Essas mutações, a gente acaba só vendo aquelas que se manifestam no exterior. Então, você vê muito aquelas doenças, aquelas síndromes genéticas que se manifestam no exterior, aquilo que eu consigo ver de você. Eu não sei o que tem dentro do seu fígado, se você tem uma mutação no fígado ou não. O que eu consigo ver é seu rosto, essa coisa toda. Então, a gente só fica no fenótipo das mutações, né? É aquilo que a gente vê do lado de fora, e a gente consegue ver só as coisas muito ruins que alteram demais esse fenótipo que você se apresenta, né? E caso também você tenha um dano no fígado, um dano interior, uma população seja exposta, eu acho que precisaria de muito dinheiro para financiar o estudo diferencial, né? Indivíduo a indivíduo, para determinar o que aconteceu. Precisa de muito fundo.
olhando assim para mim, para você, para todos nós somos normais, né? Ah, isso mas ninguém sabe como é o nosso genótipo, né? Como é que nós somos compostos. É difícil saber isso até que algo se manifeste no exterior. Você Você tinha viu falado antes pode da. ir. Você tinha falado antes da água, que a água ela tá mais abundante, então a radiação vai interagir mais com a molécula. Então a água ioniza a molécula de água e quebra ela. O que, que acontece nesse processo? Qual dano que a célula vai sofrer a partir daí? É, não é que ela prefere a água, né? É tudo uma questão de por acaso, né? Onde ela vai atravessar, ela pode agir. Como tem muito mais água, então, Probabilisticamente é maior, né? o que você acontece é que você quebra a molécula de água e forma coisas, pedacinhos reativos. Esses pedaços, partes da molécula de água reativos, né? São várias reações. Você pode gerar prótons, elétrons e essas coisas. Os Elas são radicais. extremamente reativas e elas vão reagir com o que tiver perto dela, DNA, proteína, lipídio, RNA, seja lá o que for. Desnatura Então, tudo que tiver isso é perto, né? popularmente tudo que estiver perto. Popularmente é chamado os radicais livres, né? Então, Então, é isso que vai. Então, a quebra da molécula de água gera radicais livres, e radicais livres são muito reativos e vão reagir com o que tiver do lado dele. perfeito. Bacana. Mas voltando à história das mutações, assim, fora o câncer, quais que você vê assim que são mais recorrentes, assim, ou é só o câncer, ou nós temos outros Não, indícios? toda doença deve vir de ou tem boa chance de vir de uma mutação, qualquer delas, né? A não ser as doenças infecciosas, mas você pega uma pessoa com reumatismo, não ocorreu por acaso, ela deve ter alguma coisa lá, né? Porque Sim. senão ela responderia como uma pessoa que não tem reumatismo. Então, algo aconteceu lá dentro dela, Uhum. deve ser uma mutação. Então, as doenças estão muito ligadas a alterações. Não necessariamente que você tenha uma alteração genética, mas você pode ter uma Fatores alteração externos, né? no posterior, né? São aquelas modificações pós-translacionais, né? Você já alterou, o seu coisa funcionou bem, mas as alterações posteriores não funcionaram muito bem. Quando as Bacana. mutações acontecem no código genético da gente, então ele foi alterado, né? Imaginando que seja como se fosse um código de computador que vai falar, faça tal proteína, faça tal coisa. E aí a lista de ingredientes dessa proteína, ela fica trocada, né? Sim, O nosso corpo, ele consegue, por acaso, curar esse dano? Ele consegue corrigir esse erro que sim, eventualmente pode sim, ser causado? sim. Boa parte dos nossos erros são corrigidos do dia a dia, todos os dias, nesse exato minuto e segundo que nós estamos falando, tem erro sendo corrigido, tá? E sendo causado também, né? E sendo causado. É o tempo inteiro esse balanço de erros sendo corrigidos e erros sendo causados. Dizem, né, tem uma corrente que imagina que o envelhecimento e a doença que vem com a pessoa mais velha, tudo isso são acúmulos de erros que não foram reparados, né? Bacana. Filosoficamente é complicado você definir o que é vida, essa coisa toda. Biologicamente, talvez Filosoficamente, isso não. é bem Spinoza. E aquela história, né? Vocês sabem, eu falei isso na aula, vou falar de novo. Todo laboratório que trabalha com câncer tem a tal das células HeLa, né? Que é uma célula cancerígena bem agressiva e foi a primeira célula isolada, célula de câncer isolada e cultivada no laboratório.
Então, ela foi vendida e tudo. Você E a consegue... Hila foi. Conta pra gente a história Hila, dela, Hila. a Hila foi da década de 40, alguma coisa assim, lá dos Estados Unidos. A Hila era uma pessoa, Henrietta Lake, Hela, por isso se chama Hila, de Henrietta Lake. Henrietta Lake, coitada, era uma mulher negra, tinha lá os seus 40 anos, lá na década de 40, com aquela segregação nos Estados Unidos. Ela não pôde ser atendida no local comum dos brancos, aquela foi atendida numa clínica lá específica para negro, aquela coisa, e ela tinha um câncer de colo de útero imenso, e a Hila morreu logo depois disso daí. Mas eles conseguiram fazer uma biópsia e tirar algumas células lá e conseguiram proliferar essas células em cultura. Essas células estão vivas até hoje e aquele laboratório ganhou rios de dinheiro vendendo células Hila para o mundo inteiro, né? Todo laboratório tem uma célula Hila. Todo laboratório trabalha com câncer, evidentemente, né? Tem uma célula Hila que é a célula mais comum que existe. Então, nos anos 90, 80, fim dos anos 80, não me lembro mais, anos 90, o laboratório, a família dela ficou sabendo dessa coisa, entrou com o processo, eles ganharam, e a filha dela foi ver as células no microscópio, né? Então, aquelas são células vivas, quer dizer, parte da mãe dela que está viva até hoje. E ela olhou aquilo lá e disse, nossa, como elas são lindas. É uma história muito bonita. Muito bacana. Muito Muito interessante bom. também. Contribuindo para a ciência até hoje, né? Então, por isso que filosoficamente a vida é muito difícil de definir. Porque Henrietta Lake está morta, mas e aquelas células vivas e se reproduzindo? Como que a gente vai decidir se eternizar, né? Depende disso. Exatamente. Muito bom. Pode falar, André. Mas a definição formal de câncer é uma coisa que às vezes é muito... As pessoas não têm tanto acesso a ela, né? Descobrem assim, a pessoa tem um tumor. Mas, então um tumor de cabeça, um tumor de fígado. E aí tem outros nomes que esses tumores recebem. O câncer é uma doença só? Não, o câncer não é uma doença só. Você tem, imagina, umas 200 doenças que recebem o nome de câncer e uma não tem nada a ver com a outra. Tá? Isso nós não estamos falando de local. Então, por exemplo, câncer de mama, você tem pelo menos 4 tipos. Isso só de mama. Câncer de próstata, você tem uns 2 tipos, e daí para frente, né? Então, nós não estamos falando de um órgão específico. E eles são diferentes, com condutas diferentes, com agressividades diferentes. O que todo câncer tem em comum é que ele não responde aos sinais, não é nem crescer loucamente, hein? Ele não responde aos sinais. Sistema de defesa, né? Isso, aos sinais que dizia o seguinte, você tem que parar de crescer, ele não responde a isso, né? Você deve morrer, ele não responde a isso, porque em geral as nossas células todas respondem a isso, tá? As células sabem que elas têm que morrer, que elas têm que se diferenciar, etc, etc. A célula cancerígena não sabe que ela tem que fazer isso, ela não responde mais a esses controles. Não é nem que ela cresce muito rápido. Alguns cânceres, sim, crescem muito rápido, mas outros não, crescem muito lento. Então, a diferença deles é a história de que eles não respondem ao controle quando eles têm que responder. Perfeito. Essa é a coisa que diz que isso é um câncer. Agora, eu não trato um câncer de próstata do mesmo jeito que eu vou tratar alguém que está com um glioblastoma. São coisas diferentes. São células com sensibilidades diferentes também, né? Células com sensibilidade diferente, com
né, com prognósticos diferentes, com tudo diferente. Sim. Então, né, o comum é só a designação de um grupo de pelo menos 200 doenças cujas células não respondem aos controles normais. Sim, existem alguns comportamentos que é assim justamente que as pessoas estudam câncer, né? Que eles se repetem independente de onde esse câncer esteja localizado. Vocês estão estudando atualmente esses comportamentos ou isso já tem uma base boa para vocês já começarem com aplicações? Já? Não. Comportamento você diz como? Em geral, Reprodução acelerada. em geral, você pode dizer que tem dois tipos de câncer, né? Grosso modo, né? Uhum, Benigno e o maligno. uhum, A diferença deles é que o benigno você pode retirar. Mas se o seu benigno, por acaso, for em algum lugar vital, não adianta nada. no Você cérebro, tem, por exemplo. por exemplo, você tem um câncer benigno, quer dizer, localizado no seu bulbo respiratório. É, fecha o canal e. Não adianta, né? Não adianta. Então, essa história de benigno e maligno é aquela história. Então, você tem uma leucemia, você faz o quê? Esgota o sangue da pessoa, não adianta nada, você mata ela, né? Uhum. Então, aquela coisa. Então, são diferenças, né? E depende de É, câncer a câncer. aquelas questões tipo angiogênese que fazem com que eles não consigam captar oxigênio, aí se coloca alguma coisa dentro, ele morre. Temos a quimioterapia, a radioterapia, todos esses processos assim. Você vê algum assim que alguma corrida ou você acha que todos são Olha, eficientes? hoje o que existe, você tem três metodologias ou três maneiras de abordar o câncer, de tentar curar ou minimizar, né? Que é cirurgia, né? É cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou combinação de cada uma das duas ou das três juntos, e aquelas derivadas ali de radioimunoterapia, bracterapia, que são derivadas, né? Mas, assim, no fim, elas caem nessas três coisas. Até hoje, o que tem avançado um pouco mais é a parte de químio, embora a rádio também tenha avançado bastante, né? Sim. Tem coisas bem mais seletivas, bem mais colimadas, essa parte Software de de planejamento estão ficando mais não, e mesmo a inteligentes. radioterapia, se você não fizer com cobalto, com césio, com elétrons, né? São essas coisas assim. Então, tem evoluído bastante na parte de químio e de rádio. Então, depende muito do tipo de câncer, caso a caso, né? Tem Uhum. casos que têm bons prognósticos, boas, né? E tem outros que já não são tão assim. Nós temos colegas nossos, nesses últimos tempos, 2 anos, nesses 2 anos, foram dois colegas nossos de câncer, né? É, A radiação, se ela for tomada em pequenas doses, pode fazer bem? essa é uma pergunta ótima. Aí é que tá. Tem um autor, isso do pode fazer bem, é a história da hormese, né? Que é a Isso. hormese. Você ensina o organismo a trabalhar com alguma coisa. Experimentalmente, ela faz sentido. E a hormese não é um termo que foi definido por radiobiologistas nem nada. A hormese é um termo farmacológico, né? Eles usam lá para falar que, bom, você dá um pouquinho daquilo, você ajuda a parte. O princípio da vacina é por aí, né? Se atenua para que o organismo. Coisa. Então, assim, ele faz sentido, né? Agora, como diz veio
teve um congresso aqui em Belo Horizonte, como é que chama aquele Zenan, né? Muito grande, alguns anos atrás, e veio um argentino, expert da agência, muito interessante a palestra dele. Perguntaram para ele a mesma coisa da hormese, né? Ele falou, bom, hormese é o seguinte, quando você acredita que aquilo faz bem, você vai e faz para o seu nenê. Então, você acredita que com uma cela, camélia como é que chama, no travesseirinho do seu nenê faz bem para a respiração. Você colocaria radioativo? Exatamente, essa pergunta. Ah, não, não. Mas tem um autor que advoga o seguinte, que tudo isso foi porque você chamou de hormese, que é né, que isso vem com um peso muito grande. E se você prestar atenção, sim, você tem um linguajar na ciência que te faz acreditar ou não em algumas coisas. Ele só começa com os defensivos agrícolas. Hoje eles são defensivos agrícolas. Eles são inóculos, eles defendem a agricultura. Mas eles já foram pesticida, né? Pesticida é uma coisa que só de você ouvir, você fala, isso deve fazer mal. Deve ser um negócio ruim, né? Com o agrônomo. Vamos conversar com o agrônomo aqui e vamos perguntar justamente isso para ele, né? Que é isso, hein? O agrícola já tem uma, vamos dizer assim, né? É um nome mais polido, né? Ele faz a entrada dele melhor. Você não vai chegar lá para o fulano, olha, toma esse pesticida aqui e joga ali na sua laranjinha e vão comer sua laranjinha. Né? Um defensivo agrícola é a mesma coisa, mas é a linguagem que você usa nisso daí, você vai suavizando aquilo que não é suave. Professora, bacana. Agora que você falou de alguns pontos na agricultura, não sei se é da sua área de conhecimento, mas a respeito dos alimentos transgênicos, eles tem alguma coisa que diz que eles fazem mal para a saúde da gente, algo assim? Então, o transgênico, eu sei pouca coisa dessa coisa, né? Não é bem minha área, mas assim, o grande problema do transgênico é você não sabe o que vai acontecer com uma pessoa daqui 30 anos, todos os dias comendo uma coisa transgênica. Não existe este estudo. Entendi. Né? Claro que não, porque eles não têm tantos anos assim. Agora, se você, por outro lado, pensar que os transgênicos, eles usam menos defensivos agrícolas, por outro lado, também isso é legal, né? Sim. Então, eu não tenho posição de ser a favor nem de ser contra. O fato é que ninguém consegue afirmar o que vai ser daqui 40 anos, em que só isso está disponível. Pode ser muito bom, pode não ser. Não dá para afirmar atualmente. O que dá para você afirmar atualmente é que estes pesticidas fazem muito mal. Mazé, voltando a Mazé mesmo, quando você se define no trabalho, assim, você é aquele cientista mais de laboratório ou uma pessoa que fica mais nos bastidores, do campo das ideias? Já vi que você tem muitas ideias boas. Hoje mesmo você citou, eu já tive uma ideia boa. Essa empolgação, assim, de onde que vem, assim, essa vontade? Eu gosto muito, né? Eu já fui muito de bancada. Atualmente, você não tem mais esse tempo para ficar na bancada, né? Porque alguém tem que escrever projeto, alguém tem que escrever trabalho, alguém tem que fazer alguma coisa,
isso normalmente já não está mais na sua alçada, mas eu ainda faço bastante coisa no laboratório, né? Esse ano, o meu janeiro e fevereiro, eu trabalhei demais, demais. Porque tinha algumas coisas que eu queria fazer e queria ver, e estamos aí animados. Mas claro que com o tempo você vai ficando mais longe da bancada por uma série de coisas que você tem que fazer, que faz parte. Agora, eu gosto muito da prática, né? Porque é aquela coisa ali, quando você não põe a mão na massa, você não tem a mínima ideia. Eu lembro de você contando histórias de pipetando, horas pipetando. É, eu tenho um ler no braço de pipetar, né? Aquela coisa assim, ninguém consegue, quem não trabalha com isso direto não imagina, né? É aquela mesma posição de você fazer isso o dia inteiro. Todos os dias, né? Depois da centésima eu não aguento mais, né? Já começa aquela coisa assim. Mas é aquela coisa, é legal, eu acho interessante. Agora, quando a gente fala que é interessante, é difícil pro cara que está do lado de fora perceber. Porque o nosso dia a dia é um dia que não é tão interessante assim, né? O nosso dia a dia é transformar tudo em gráfico, em conta. Este é a coisa. Então, é quando eu consigo calcular aquilo lá e enfiar no gráfico é que eu vou saber se deu certo ou não, né? A maior parte da coisa eu estou olhando para o vidro. Às vezes você tá olhando Então, para um espectro, né? E você vai assim, meu Deus, que gráfico é esse? A pessoa, um leigo fala, que gráfico é esse? então assim, tem muito problema com aluno, né? Isso é muito comum. Aluno da biologia, eles vêm encantado por não interessa o quê. E aí tem aquele choque no laboratório que é aquela coisa, né? Ele ficou lá olhando para um tubo, ainda se deu cor e ainda vê mudança de cor, né? Tem um monte de coisa que não dá cor nenhuma, né? Você só vê absorvância caindo, mas sem mudança de cor, Se né? dá cor já é lucro, né? Já é uma coisa mais interessante. Já é lucro, né? A cor já é lucro. Então, assim, tem gente que não consegue trabalhar com isso. É a abstração da abstração, mas eu gosto disso. Eu não consigo entender aquele povo que fica lá abstraindo aquelas fórmulas, né? Cada um sua. Aí o André. Às vezes eu olho pro André assim, ele tá assim, ó. Aí eu É. tô assim, ah, não, beleza, daqui a pouco você me explica. Povo da física quântica, eu acho que deve fazer todo sentido aquilo lá, mas assim, uma coisa que você não precisa fazer para mim é demonstrar com fórmula. Não me diz grande coisa. Mas E o que que diz, assim, o que que pra você soa mais confortável? Eu gosto de ver um resultado, tá? De chegar a uma conclusão, de ver ali no papel que funcionou. Depois que eu calculo aquilo lá, né? Aumentou, subiu, diminuiu, ficou igual. E aí eu começo a imaginar de por que aumentou, diminuiu, ficou igual. eu vou ser sincero contigo, mas enquanto eu estava na minha graduação, eu não via graça de ficar resolvendo a equação na mão o tempo inteiro. Eu ficava, meu Deus, para que eu vou fazer isso? Aí passou 2 anos, de repente eu encaro um problema, e aí eu comecei a imaginar esse problema, e eu falei assim, se eu parar para pensar, e eu não gosto muito da abordagem analítica, né? Que é aquela abordagem de você resolver na mão, resolve tudo. Eu aprendi simulações computacionais, aí eu mando o computador resolver aquela equação para mim, e aí eu vejo dezenas de gráficos aparecendo para mim, dezenas de comportamentos, e falo, ó, já consigo chutar alguma coisa. Fica muito mais fácil. Não diz nada. Eu gosto de pegar a célula, colocar alguma coisa e ver a resposta que o bicho vai dar. Dentro do Bom, contexto, né? eu não funciona isso. Dizem que a bioquímica tem aquele mesmo problema da matemática. A gente tem aversão à matemática porque você não conseguiu construir todos os, né, o
passar de um nível para o outro, terminar um nível, construir a escada, né? Então a gente vai vendo as coisas tudo picotado, não sabe fazer nada com a matemática. Em geral, a versão do pessoal com matemática, a minha também é assim, né? A minha matemática é elementar, aquela coisa toda. A bioquímica é mais ou menos assim, né? Você tem uma série de tijolinhos que você tem que ir antes para você chegar, por exemplo, no metabolismo. Sim, todos esses processos é uma coisa que eu estava até Você falando. tem que entender um pouco do pH, você tem que entender as estruturas de proteína, Reação uma série de E é química, meio reação que radicalar. coisas. Você tem que entender um Para pouco de pensar, é porque é, né? cinética, né? Tem que entender um pouco da cinética, Ó, aí já tem equação de Arrhenius. para depois você chegar lá na frente, né? Então, assim, a bioquímica também é um terror para aluno, exatamente como a matemática, fica faltando coisas. Sim, bacana. E às vezes Então, uma demora muito forma de ver tempo para solidificar esse conhecimento todo, né? Por exemplo, Demora. o cálculo só fez sentido para mim 3 anos depois que eu fiz a matéria. Aí eu passei, olha que legal. Aí eu vejo aqueles gráficos do pessoal falando do Covid. Nossa, eu tô entendendo. Se eu fazer uma derivada ou uma integral disso, vai ter uma função que vai ser. Meu Deus, eu tô sabendo. A gente até assusta. Do nada, essa escadinha, né? Você tem que fazer, né? Uhum. Isso é importante para É quem está querendo importante, começar também. assim, a maturidade. E aquela coisa, você não pode parar de estudar. Né? Não existe isso. Eu Sempre tem digo, uma coisa para fazer, para descobrir, para entender, né? Dá tudo por ser descoberto. Perfeito. é A que o gente pessoal não fala, sabe até hoje se nós somos sozinhos no espaço, né? Essa é uma grande pergunta, né? Então, antes da gente se despedir, eu gostaria de te perguntar, tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar pra gente? Antes disso, o Alan tem uma pergunta pra fazer pra você. Né? É uma pergunta claro. que é o bordão do nosso podcast. E Nesse já emenda com a botão, sua resposta, tá? emenda com o assunto que a gente estava justamente agora. Quando a gente pergunta para os físicos, engenheiros, essa pergunta ela tem uma frase assim que determina o que é. E o seu ponto de vista vai ser muito interessante. O que é energia diante do seu ponto de vista? Energia. Para mim é difícil. Energia, quando você fala energia, para mim é uma coisa pessoal, tá? Muito bom. Energia é aquela disposição que eu tenho para ver alguma coisa e fazer alguma coisa, seja entender, seja estudar. Isso para mim é energia. Energia é pessoal, é vital, você tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que não tem. Tá? E você precisa ter para poder ir em frente. E mais alguma consideração pra gente, professora Maria José? Então, eu espero ter feito o mínimo de diferença na vida de vocês, só isso. Não só de nós, mas de todos que estão ouvindo, com certeza. Você pode ter Muito bom. certeza, você está aqui por um motivo. Uma conversa contigo pode ter. Você pode ter certeza que pode ter iluminado a mente de várias outras pessoas. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, Mazé. Muito obrigado, Mazé. Foi uma oportunidade, muito obrigado por nos ter dado essa oportunidade de passar o que você tem para passar para o mundo, para as pessoas, né? Agora que está na internet, fica para sempre. Então, pessoal, eu preciso ver como é que eu me saí, porque eu não tenho a mínima ideia. Vai ser bom, você vai ver. Vai ser muito legal. Então, pessoal, muito obrigado e nos vemos na próxima edição do Brightcast. Um abração, até mais. Um abraço a todo mundo. Até mais.